Fala, senhores, muito boa noite. Aqui é o professor Martins Oliveira, mais uma vez com vocês. Eu tive que gravar ainda essa aula, porque infelizmente os meus recursos ainda são limitados. Eu não tenho um notebook que suporte algumas ferramentas, tá? E eu não consegui encontrar uma forma de gravar a tela do meu celular e replicar a tela do meu celular lá na chamada ao vivo com vocês. Então, independente, eu preciso gravar juntamente com os slides para vocês entenderem depois. E a nossa aula ao vivo vai ser mais um esclarecimento, tá bom? Sobre os assuntos tanto do sistema urinário, tanto do sistema reprodutor masculino e feminino nesse primeiro momento. Posteriormente, se houver tempo, se não tiver apertado para vocês também, a gente continua fazendo outras aulas ao vivo para tirar mais outras dúvidas de outros sistemas, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade ao sistema genital. Desta vez nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino, como vocês podem ver aí na nossa tela. Na verdade, o sistema genital feminino, que é o sistema de reprodução, querendo ou não, ou de cópula, que nós temos, que as mulheres têm, aliás, beleza? Só conferir aqui, rolando tranquilo. Deixa eu consertar aqui esse microfone. Pronto. Para captar o máximo de som possível para vocês. Então, vamos lá dar continuidade. O sistema genital feminino é formado por órgãos incumbidos da produção de óvulos. Nada mais que isso. Depois também da sua fecundação pelos espermatozoides, oferecendo uma condição e um ambiente ideal para que isso aconteça. Então, particularmente falando, a grosso modo falando, de uma forma bem simplificada e bem resumida, são órgãos responsáveis pela produção de óvulos, né, que são os gametas femininos, e pela fecundação e desenvolvimento desse embrião dentro da mulher, propriamente dito, tá? Então, os órgãos do sistema genital, feminino das mulheres, eles proporcionam uma temperatura, um ambiente ideal para que esse óvulo possa se desenvolver e se maturar durante esse período de gestação. Quando eu falo que é um ambiente ideal para que possa se desenvolver, o que eu quero dizer? Que quando um homem ele ejacula dentro do sistema genital feminino, dentro do canal vaginal, né, ali tem um ambiente com temperatura e pH em homeostase que é propício para que o gameta masculino sobreviva, tá? O gameta feminino já vai sobreviver. Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que é impossível, tá? Que a gente já ouviu muito isso, né? Ah, ejaculou nas coxas, escorreu e engravidou. É impossível o líquido espermático que tem ali os gametas masculinos, eles, quando estão em contato com a área exterior, na pele, sobreviverem a ponto de caminhar da região externa ali, né? Da vulva, né? Da região da vulva, da vagina, a ponto de adentrar, né? E conseguir fazer todo esse processo de fecundação. É impossível. Então, o canal vaginal, o útero, as trompas, tudo isso é um conjunto de sistemas, um conjunto de estruturas que tem uma temperatura, que tem um ambiente propício para o desenvolvimento desses gametas, tá? Eu acho que eu não falei mais ou menos, mas acho que é 24 horas que o gameta masculino dura, né? Sem conseguir, quando ele não consegue fecundar o óvulo. Acho que é 24 horas, ou é 24 horas, 32 horas, tem que pesquisar direito, tá vendo? Também não vou saber de tudo, mas eu vou pesquisar e por desencargo de consciência eu trago para vocês, tá? Então, resumindo, sistema genital feminino são órgãos incumbidos da produção de óvulos e depois da fecundação pelos espermatozoides, né? Oferece a condição ideal para o desenvolvimento desse óvulo fecundado pelo gameta masculino. E fora desse ambiente, não é possível que esses gametas se desenvolvam. Aí vocês podem falar assim: ah, professor, mas os bebês de proveta e a fecundação in vitro? Beleza, é apenas a fecundação in vitro. Então,
quando o óvulo é fecundado, coletei ali o óvulo feminino, congelei na temperatura lá, a célula não morre. Pego o gameta masculino, vou lá in vitro, o pessoal já viu, deve ter visto já algum vídeo, né? Faço a fecundação artificial, beleza, fecundou, ele só vai se desenvolver se estiver dentro do útero feminino. Por isso que o médico vai lá e ó, joga o óvulo para ele se prender nas paredes aqui do útero, tá? Nessa região aqui muscular. Porque se não estiver preso a alguma parede muscular, não vai ter um sistema de irrigação que vai começar a nutrir essa célula para ir se desenvolvendo sucessivamente, como vocês devem estar vendo em biologia ou microbiologia. Tá bom? Não vou entrar nesse detalhe, porque já não é nosso assunto. Beleza? Vamos passar. Como é dividido o sistema reprodutor feminino, o sistema genital feminino? Nós temos estruturas e órgãos internos e estruturas e órgãos externos, beleza? Então, estruturas e órgãos internos é tudo que está dentro do corpo da mulher, dentro ali da cavidade pélvica. E a região externa é tudo que está fora da cavidade pélvica, tá? Então, a gente vai começar da parte interna para a parte externa, para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui nesse canto. Pronto, maravilha. Então, internamente, nós temos algumas estruturas no sistema reprodutor feminino, ou genital, que são os ovários, como vocês podem ver, que são em par, direito e esquerdo. Temos as tubas uterinas, que a gente pode chamar de canais, beleza? Temos o útero, certo? Que é toda essa região aqui, ó, que também tem nomes e especificidades. E temos o canal vaginal, ou a vagina propriamente dita. Gente, ponto interessante, a gente geralmente chama vagina, que é a parte externa ou o órgão sexual feminino. Não, vagina é o canal vaginal, é a parte interna daquele canal de cópula, beleza? O que a gente vê externamente é um monte de Vênus, né? A região pubiana, a sua vulva, toda aquela região interna é chamada de vulva, não de vagina. Vagina é o canal vaginal, é o canal de cópula, né? Entre homem e mulher, beleza? Essa é uma informação interessante para a gente diferenciar. Vagina não é a vagina, não é tudo, né? Vagina é apenas o canal vaginal, o canal de cópula. A região externa é chamada de vulva. Agora, popularmente, a gente chama de vagina popularmente, e a gente identifica como, na verdade, é o órgão sexual feminino. Tá bom? Então, recapitulando. Isso. Ai, Jesus. Só um minutinho, galera. Deixa eu dar uma pausa aqui que... Voltamos, tá? Novamente. E agora nós temos aqui todas as estruturas da região externa do órgão sexual feminino, onde nós temos um monte de pubis, que é toda essa região aqui que vocês veem os pelos pubianos, tá? Lábios menores, lábios maiores, a gente vai discorrer lá na frente, ou pequenos lábios e menores lábios. O clítoris, que eu vou enfatizar e mostrar para vocês que o clítoris ele não é apenas um órgão externo, tá bom? Vestíbulo, beleza? E glândulas vestibulares. O vestíbulo seria toda essa entrada da vagina aqui, ou a vulva, beleza? Toda essa partezinha aqui da vagina e as glândulas vestibulares que ficam quase já no começo do orifício vaginal. Então vamos passar. Voltou. Bora lá. Começando de dentro para fora, a explicar sobre o assunto, nós temos o ovário,
que é comparado ao tamanho de uma amêndoa, ou como se tivesse um formato de um caroço de amêndoa, como vocês podem ver aqui na tela, tá? No seu canto direito da tela. Tem cerca de 3 centímetros de comprimento, tem 2 centímetros de largura e 1,5 centímetros de espessura, tá? Tem algumas estruturas dentro do ovário. Nós temos o corpo lúteo do ovário, nós temos o corpo esbranquiçado do ovário, nós temos o folículo de Graafi do ovário, beleza? Que são estruturas responsáveis, né, pela maturação dos óvulos das mulheres. Outro ponto para poder lembrar para vocês, como eu falei no sistema reprodutor masculino, os homens têm a capacidade de produzir constantemente os gametas masculinos. Então, é uma produção infinita. A cada 3 dias, o homem precisa liberar essa quantidade de gametas que são reproduzidos. Por esse motivo que o homem acaba tendo lucro noturno, ou seja, uma ejaculação noturna para poder expelir esse excesso de gametas. Já a mulher tem a quantidade de 400 óvulos por vida. Então, se a mulher tem um ovário policístico, se a mulher ela é muito fértil e solta 2 ou 3 ovos de cada, ou às vezes num mês ela solta 2 ovos, do outro ela solta outro ovo, essa quantidade dela vai ser reduzida, né? Se é para soltar um por mês, eu tenho até os 40 anos mais ou menos, se são 400, né? De 300 a 400 ovos. Eu tenho até os 40 anos para poder estar fértil. Mas hoje em dia, acabam que as mulheres têm um problema de ovário policísticos e outros déficits hormonais, ou mulheres que são muito férteis, e essa taxa de fertilidade ela tem uma quantidade X de anos devido à quantidade limitada de produção das mulheres, tá? Então, nós também temos algo que é chamado de hilo do ovário, tá? Que é toda essa região aqui, ó. Essa região de encontro dos ligamentos, onde nós temos ligamento próprio do ovário, que são os principais ligamentos que sustentam e deixam o ovário ali perto das tubas uterinas, e os ligamentos suspensor do ovário. Beleza? São os 2 principais ligamentos, além de ter toda essa face, o ligamento vaginal, tá? Ligamento que envolve todos os órgãos do sistema genital feminino interno, tá bom? Então, basicamente, recapitulando e falando, nós temos o hilo do ovário, que é essa região de encontro aí entre o ovário e as pregas tubárias, tá? E 2 principais ligamentos, que é o ligamento do ovário e o ligamento suspensor do ovário, que dão sustentação ao ovário para ficar no seu devido lugar, no seu devido afastamento, tá? Em relação ao útero e em relação às tubas uterinas. Detalhe, o ovário é responsável apenas por produzir o gameta. Quando a mulher solta o óvulo, está no período fértil, porque tem mulher que percebe que está no período fértil, ela começa a soltar mais secreção, um fluido da vagina começa a escorrer, né? um fluido mais grosso, às vezes pode ser transparente, às vezes pode ser mais branco, significa que é o período mais fértil dela, que geralmente é logo após o encerramento do ciclo menstrual, que depois que findado o ciclo menstrual, a mulher já libera imediatamente ali o óvulo, o gameta. Então, nesse período de fertilidade, esse óvulo ele fica ali armazenado, né, depositado no espaço das tubas uterinas, bem ali no início, tá bom? Então, as tubas uterinas nada mais é do que um sistema de tubos em par dos 2 lados, tá? São tubos irregulares, pode chegar a 10 centímetros de comprimento, beleza? Fica aí na região pélvica também, certo? Mais ou menos, deixa eu ver, na direção da espinha ilíaca antero-superior, que é aquele osso, as meninas que são mais magras conseguem palpar, né? Poxa, eu gosto de dar aula ao vivo, pessoalmente, porque dá para poder mostrar mais ou menos a relação de posicionamento dos órgãos para vocês. Mas é aquele osso que as meninas mais magras, né, ali na direção da cintura, a menina que é mais magra coloca o short, né, e fica mostrando aquela pontinha de osso bem na frente,
mais ou menos naquela direção ali, se eu vou palpando, a mulher que tem ovário policístico, ela vai sentir muita dor. A minha mulher tem ovário policístico, então quando eu faço as palpações, quando ela tem dor menstrual, que eu faço as mobilizações viscerais para amenizar as dores, quando eu palpo naquela direção, ela sente muita dor. Porque a mulher que tem um ovário policístico, né, imagina, são cistos, vários cistos, então causa-se uma fibrose. Então essa mulher, ela acaba desenvolvendo uma maior sensibilidade. Então a mulher que tem ovário policístico, ela sente mais dor durante a menstruação, ela fica mais baqueada, né? Se eu palpar a barriga dela, ela vai sentir dor, então fazer mobilizações profundas de músculos, ela acabava sentindo dor bem nessa região, só por descargo de consciência. Quer testar que, se é sensível, se talvez possa ter um indício de alguma dor nessa região, é só palpar ali na direção, pega naquele ossinho que a gente consegue palpar aqui na frente, né? Vem um pouco para o meio, na direção do umbigo, e aperta ali fundo e percebe se você sente dor, se você não sente dor. E se tiver dor, pode ser um indício. Se tem ovário policístico, com certeza vai sentir dor, tá bom? Então tem uma forma mais ou menos de um funil com uma borda franjada, né? É um funil que vai afunilando da extremidade para a região medial, né? Como vocês podem ver na imagem, é um funil que ele vai afunilando para a medial, beleza? E tem essas bordas franjadas aqui, que nós vamos falar mais à frente. Caraca, eu tô falando pra caramba. Beleza. Tubo irregular, 10 cm de comprimento, tem a forma de um funil com bordas franjadas. Beleza? Como que é a divisão dessas tubas, né? Nós temos a parte uterina, o istmo, a ampola e o infundíbulo. Beleza? A parte uterina é basicamente essa primeira porção aqui, que faz contato já com a região uterina. Em seguida, nós temos o istmo, como vocês podem ver aqui na imagem, a ampola, que é a região medial, que é onde geralmente é feito o processo de fecundação, onde o gameta masculino encontra o gameta feminino, o infundíbulo, onde geralmente é a parte final da tuba, né, a parte maior do funil. Lembra que eu falei que é um funil que vem das extremidades para a parte medial, tá? Então ele vai afunilando, beleza? E nós temos as fibrilas, que são esses vários, como se fossem pelinhos, né? Que tem uma função de captação dos óvulos, certo? Então o que acontece? A função básica das tubas uterinas é de transportar o óvulo do ovário ao útero, tá? Local onde ocorre a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, como eu já falei para vocês. Então, a função básica, transportar o óvulo, tanto do ovário para o útero, tá? É um canal de ligação e também é o local de fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, é o local de encontro. Geralmente esse local de encontro, como eu falei para vocês, na região ali da ampola, tá? Que é a região de maior extensão. Tá? Quando eu falo assim, professor, a mulher teve uma gravidez tubária, então teve que fazer um aborto espontâneo para não prejudicar, para não correr risco de vida, tanto da mãe quanto da criança. Teve uma fertilização tubária. O que isso significa? Às vezes, algumas mulheres podem ter alguma deformação ou um canal das tubas com calibre menor, tá? Ali na região da ampola. Então, o que acontece? Ou às vezes, esporadicamente, mesmo tendo um calibre normal, pode acontecer de haver a fecundação nessa região. Peraí, gente. Haver a fecundação dos gametas nessa região da ampola, beleza? E, havendo a fecundação, o óvulo não caminhar e se pregar nessa região da ampola aqui em qualquer lugar. Ou, chegando aqui no istmo, tá? O canal ser muito afinado, devido a alguma deformidade, e o óvulo não conseguir passar, ele ficar embarreirado. Então ele se gruda, porque ele precisa de uma parede, ele se gruda, tá? Que é o que a gente chama de gravidez tubária.
Parece que teve um caso de uma pessoa que conseguiu levar adiante uma gravidez tubária, mas é impossível que um óvulo consiga praticamente impossível que um óvulo consiga se desenvolver aí nas tubas uterinas, porque o local de desenvolvimento é no útero, tá bom? Então, gravidez tubária, quando vocês ouvirem falar, é quando há a fecundação e o óvulo acaba se aderindo ali nas tubas, beleza? Passando. Aqui na imagem vocês podem ver o processo de fecundação. Foi feito, produzido e maturado o óvulo dentro do ovário. Esse óvulo ele é lançado dentro das tubas, né? No infundíbulo ele adentra, vai fazendo esse percurso, sobe, quando chega na região da ampola, ele é fecundado, sendo fecundado, formando um zigoto, né? Já começando a ter o processo de multiplicação celular de único para policelular, né? Pluricelular. Ele, durante esse trajeto, já vai se desenvolvendo, tá? Ele chega já no útero e se prende a qualquer região. Pode ser na região mais próxima, pode ser na região mais distante, pode ser na região mais superior. Em qualquer lugar ele vai se prender. Então ele precisa desse epitélio interno aí, né? Desse epitélio aí do útero para poder se aderir e se prender assim sucessivamente. Tá bom? Se aderindo, como vocês podem ver, é o processo de nidação. Então nós temos dois processos. O processo de fertilização, que é feito da região da ampola, o processo de nidação, que nada mais é o processo de fixação desse útero na parede aí uterina, tá? desse óvulo, tá? Na parede, esse óvulo fecundado na parede uterina, onde vai começar o processo de nutrição dessa célula, desenvolvimento dessa célula. É por esse motivo que existe a placenta, que nada mais é o início dessa fixação, né? Fixou ali, começou a fazer essas raízes, né? Fazer microvasos, ter relação com e ligação com o sistema feminino, com o sistema da mãe, né? Onde vai se desenvolver artérias e veias. É por esse motivo, porque há um processo de nidação e colamento, tá? Do óvulo fecundado com o útero, a parede útera interna, beleza? Então vamos passar. Saí do óvulo, fui para as túbaras, cheguei no útero. O útero é um órgão oco, é ímpar, é um só, tá? E é mediano, fica geralmente na região medial ali, fazendo a relação na mesma linha da região do umbigo, beleza? Tem a forma de uma pera invertida, uma pera ao contrário. Geralmente a gente vê a pera em pé assim, é uma pera invertida, onde tem uma forma achatada no sentido antero-posterior. Deixa eu ver se tem imagem aqui na frente. Não tem imagem. Pronto, tem uma forma achatada no sentido antero-posterior. Lembra quando eu mostrei lá o sistema urinário feminino e masculino? A diferença? O útero recobria um pouco da bexiga, né? Então a bexiga feminina, ela é pressionada pelo útero também, estruturas acima, ele está se recobrindo. Aqui está a bexiga, né? Ele está assim mais ou menos achatado, né? Essa parte maior dele, essa parte do corpo uterino está ali acima da bexiga recaindo, na região antero e posterior, no sentido, tá? Meio achatado, na região antero e posterior dele. Então ele é dividido em corpo, tá? A gente tem o corpo do útero e o colo do útero, tá? O corpo do útero é toda essa região, tá? Que é a região de nidação e de fixação do óvulo fecundado. E nós temos o colo do útero, que é a região de primeiro contato, tá?
gameta masculino, a região primeira, tá? Como se fosse a região que tem a entrada no útero, beleza? Então, passando mais na frente, nós temos o câncer de colo do útero, que é uma das patologias que mais acometem as mulheres hoje em dia, câncer de colo do útero. Nós acreditamos que, né, isso está ligado ao alto índice de consumo de anticoncepcionais, associado também a um fator nutricional, associado também a um fator genético hereditário. Então, assim, são múltiplos fatores. A gente não pode falar que a incidência de câncer de colo do útero está relacionada apenas ao uso de anticoncepcionais. A gente tem N fatores que podem dar indício a esse tipo de patologia. Sabemos que é comum, o exame ele é simples, deve ser feito, né, que é o preventivo, se não me engano, deve ser feito todo ano, onde é feita a raspagem para exame laboratorial, para prevenir qualquer tipo de infecção ou aparecimento do cancro do útero, de colo do útero, ou câncer de colo do útero, que é justamente por ser nessa região de adentração do útero, beleza? Passando mais à frente, nós podemos ver que nós temos mais outras divisões do útero. Lá mais internamente, na parte do fundo, nós temos o que nós chamamos de fundo do útero, como vocês podem ver, que é toda essa região do fundo, cavidade uterina, tá? Que é toda essa cavidade, e canal do colo do útero, que é o canal em que se atravessa ou que é uma barreira para qualquer corpo estranho que não seja aceitado pelo organismo feminino, tá? Daí, nós também, assim como o coração e algumas outras estruturas, nós temos alguns tipos de tecido muscular com suas especificidades e funções dentro do útero, tá? É um órgão importante, é um órgão que precisa ter esse tipo de musculatura lisa diferente. Então, assim como o coração a gente tem o pericárdio, o endocárdio, o miocárdio, assim no útero também a gente tem. Mais externamente, nós temos o perimétrio, beleza? Métrio. Quando você ouvir métrio, significa do sistema genital feminino, do útero feminino. Perimétrio, que é a parte muscular, né? Tá? Esse feixe muscular mais externo. O miométrio, que é o feixe mais carnoso muscular, né? Medial do útero. Aqui também é miométrio, tá? Aqui também é miométrio, tá? E nós temos o endométrio, que é a camada mais interna de feixe muscular ou de tecido especializado dessa região. Então, gente, é nessa região do endométrio que é fixada o óvulo fecundado, beleza? O feto propriamente dito, tá bom? O que acontece durante o período menstrual? Quando você está no período fértil, o miométrio ali, o endométrio está ali novo, preparado para receber o óvulo fecundado, né? O feto, tá? Com os dois gametas, se fixar e se desenvolver. Ele é feito para isso, certo? O que acontece? Quando a mulher entra em processo de menstruação, esse endométrio ele se descama, tá? Ele se descama. Por isso a mulher sangra. Então, quando uma mulher está menstruada e tem esse processo de sangramento, nada mais é do que esse tecido do endométrio morto, né? Sendo expelido juntamente com o óvulo que não foi fecundado. Quando a mulher menstrua, é esse o processo. O tecido do endométrio, juntamente com o óvulo que não foi fecundado, os tecidos e células mortas são expelidos através do canal vaginal,
tá bom? Aí a mulher sangra. Professor, como que acontece o processo de pílula do dia seguinte? O que acontece? Quando você toma uma pílula anticoncepcional, você está fazendo com que o óvulo não fique fixado, né, e não seja fecundado, e esses padrões hormonais, né, não corroborem para o desenvolvimento. Então aí você não consegue engravidar. Então o óvulo não consegue ser fecundado, porque você está tomando ali o anticoncepcional e está anulando esse efeito todo, toda a função do endométrio e tudo mais. Quando você toma a pílula do dia seguinte, que é até 72 horas, o que ele faz? Ele pega todo esse endométrio e descama todo. Descama ele todo livre. É como se estivesse apagando com a borracha esse endométrio. Daí, as chances de o óvulo que foi fecundado se fixar, né, no corpo do útero aí é menor. Porém, ainda tem uma chance de erro de 10%, se não me engano, tá? De fecundação, que poderia ser o restício do que não foi tirado ali, picotado, a grosso modo falando, através do uso da pílula do dia seguinte. Então, por isso que falam que quando você usa a pílula do dia seguinte e você usa com frequência, a eficácia dela fica menor. Porque a indicação de se utilizar a pílula do dia seguinte é a cada 6 meses. Então, tem meninas que tomam esse mês, tomam mês que vem, tomam no outro mês, tá? E como você toma os hormônios que inibem, né, os hormônios da fecundação, ou a liberação e fecundação dos óvulos, hormônios que inibem esse processo, esse ambiente propício, você toma durante um mês. Então, você toma uma dose para o mês todo. E quando você toma a pílula do dia seguinte, ela é propriamente dito o que você deveria tomar em 25 dias, você está tomando em um dia. Então, é uma bomba. Então, você pode ver que as mulheres começam a aparecer espinha assim que tomam essa pílula com frequência, começa a ter uma desregulação da menstruação, do ciclo menstrual, tudo isso, tá? Então, basicamente falando, a gente explicou aqui sobre o que acontece no processo de menstruação. Lá na frente eu vou explicar um pouco mais. Esse é o ligamento largo do útero, que é o que faz com que todas as estruturas fiquem no seu devido lugar. Tá? É um ligamento que tem um corte anterior-posterior, passa bem no meio, né, das estruturas, permitindo que eles fiquem no seu devido lugar. Tá bom? Daí, nós explicamos sobre endométrio, agora a gente pode falar melhor sobre um problema que acomete muito as mulheres, que é nada mais, nada menos do que a endometriose. Beleza? O que é a endometriose propriamente dito? A endometriose é quando esse tecido do endométrio da região interna, aí do corpo do útero, ele cresce além dos seus limites. Esse tecido ele foi feito para poder existir apenas dentro do útero, tá? O endométrio. Quando ele vai ali para as trompas, como vocês podem ver desse lado direito da tela, e chega ao útero, ele impede que os óvulos femininos eles se desenvolvam, se maturem e atrapalha todo esse processo de fertilização e nidação do gameta feminino com o masculino para que se desenvolva o feto, tá? Então, basicamente, eu vou ler para vocês o que está no slide. O endométrio é o tecido que reveste a parte interna do útero, como eu já falei anteriormente. No período fértil, hormônios estimulam que essa camada fique mais grossa para caso de uma fecundação. Tá vendo? No período fértil, acrescentando mais ainda do que eu falei. Hormônios fazem com que o endométrio fique mais grosso, permitindo uma melhor fecundação. Tá? Se a gravidez não acontece, o endométrio descama e sangra, formando a menstruação. Como eu já falei, as meninas devem saber de tudo isso que eu estou falando, mas talvez os meninos não saibam. Tá? Quem tem endometriose, as células do endométrio, que deveriam ficar só no útero, migram para os ovários, intestino, bexiga e trompas. Tá vendo, galera? A endometriose
é um processo de crescimento desse tecido além do normal, tá? Então pode migrar tanto para o ovário, para o intestino, para a bexiga, para as trompas e etc. Por isso, a mulher que tem endometriose também, ela sente fortes dores de cólicas. Fortes cólicas. Então, assim, meninas, se vocês têm cólicas menstruais que são insuportáveis, é bom investigar, tá? Fora do lugar, o endométrio provoca uma inflamação e, consequentemente, a mulher sente dores. Tá vendo? Então, senhores, maridos, namorados, quando suas esposas, quando suas companheiras relatam para vocês que estão sentindo fortes dores de cólicas, né? Não é que as mulheres são fracas porque elas são muito mais fortes que a gente. E sim, pode estar associado a alguma disfunção, ou pode ser um ovário policístico, pode ser também uma endometriose ou qualquer outra disfunção relacionada ao sistema genital feminino, tá bom? Só um minutinho. Beleza. Então, tá explicado a endometriose, como funciona, para vocês entenderem, por descargo de consciência. Expliquei sobre o ovário policístico também, vamos adiantar agora, tá? Vamos passar. Passando ali do colo do útero mais abaixo, nós temos a vagina, ou comumente chamado de canal vaginal, que é o órgão de cópula, o órgão onde o pênis se encontra, onde o pênis se adentra dentro do órgão sexual feminino, tem um formato cilíndrico e oco, bom? Então ele vai desde o colo do útero, como vocês podem ver na imagem, até o vestíbulo da vagina, que é a região externa, a parte externa aí, já passando aí também dos ossos do púbis, como vocês podem ver aí. Então, como eu falei, a vagina não é o órgão, a parte externa. A parte externa que a gente vê do órgão sexual feminino é chamada de vulva, tá bom? A vulva são todas aquelas estruturas que nós vamos falar mais à frente. A vagina é o canal, tá bom? Quando a mulher ela é virgem, ela pode apresentar um tipo de película ou pele, que é feita de tecido muscular visceral, na entrada do canal vaginal ou da vagina. Esse tipo de tecido é chamado de ímen, e esse ímen pode ter várias formas, tá bom? Como vocês podem ver aqui, no canto esquerdo da tela de vocês, tá? Do lado esquerdo, esse do lado da minha mão esquerda, nós temos o ímã anular, que é o ímã mais comum de se acontecer, tá? Ele tem um pequeno orifício, a mulher vai conseguir menstruar, vai sair a menstruação, tá? Mas ele está ali presente. Nós temos o ímã septado, que eles são dois orifícios e tem um septo no meio. Nós temos o ímã cribiforme, que tem vários orifícios, tá? Septado, anular, beleza? E agora que são elas, nós temos o ímã gestado, beleza? Que é a polêmica que acontece com as meninas muçulmanas. Para quem não sabe, há uma prática, né, uma prática cultural dos muçulmanos ou dos islãs de que a mulher tem que ser virgem para se casar, tá? Quando a mulher casa, a noite de núpcia, ela é esperada por todos, não só pelo noivo. Então, para provar que ela é pura perante a sociedade e a família, durante o primeiro ato sexual, os lençóis têm que ser brancos, né? O homem tem o ato sexual com a menina e ela precisa sangrar, porque o sangramento é o rompimento desse ímã, como vocês veem. Porém, entretanto, todavia, tá? Existem meninas que podem ter esse ímã hidrólito gestado, já aberto. Então, por conseguinte, não haverá sangramento, não haverá rompimento de ímã. Então, perante a sociedade islamita, essa menina já foi violada, não era mais virgem, e a família foi enganada. Por quê?
assim que é feito o ato sexual, assim que os olhos levantam, as mães vão verificar os lençóis para ver se houve o sangramento. Não havendo sangramento, identifica que a menina não é virgem. Só que nós sabemos que virgindade não está relacionado ao ímen rompido, porque às vezes esse ímen pode se romper espontaneamente ou à medida que a menina se desenvolve, ele pode se romper, tá? Então, virgindade está relacionado a nunca ter tido o ato sexual. O ato sexual que a gente fala que é a introdução do pênis dentro do canal vaginal ou da vagina. Isso é virgindade. O sexo oral não é considerado que a pessoa perdeu a virgindade, tá bom? Às vezes a mulher se masturba também, não significa que ela já não é mais virgem. Virgindade está relacionado ao ato sexual, de ter introdução do órgão sexual masculino dentro do órgão sexual feminino, tá bom? Caramba, eu falo pra caramba. Aqui é uma outra foto, para vocês entenderem. Existem também esse tipo de ímã aqui que vocês estão vendo aqui abaixo, que é o todo fechado. Tá? Não me pergunte como, não sei como que essa menina consegue menstruar. Não faço ideia ainda. Deve ter algum furinho, algum septo aí por onde a menstruação sai, tá bom? Mas pode ocorrer da mulher ter esse tipo de ímã, que é quando a mulher fala que perdi a virgindade, foi muito dolorido. Geralmente ela tem esse ímã todo fechado, e para romper esse ímã causa um grande sangramento e muita dor também, tá bom? Então, o canal vaginal, ele tem média de 8 centímetros, tá? O canal vaginal. E para lubrificar e proteger todo esse canal, nós temos a glândula vestibular maior, tá bom? Que fica mais ou menos na região já ali da parte externa da vagina, praticamente, tá? Essa glândula serve para secretar substâncias que são responsáveis por deixar úmida e com pH ideal e para proteger a vagina também. Então, meninos, constantemente as mulheres estão produzindo um fluido, tá? A vagina constantemente ela vai ter um corrimento com um odor característico normal. Se o odor for diferente, é sinônimo de qualquer infecção. Mas a vagina, ela constantemente está produzindo fluidos. Por esse motivo, às vezes, se a mulher tem uma calcinha e não lava logo, como eu posso dizer, as formigas podem ficar ali na calcinha, naquela parte onde tem um pouco da secreção, por conta das células mortas, dos fungos que podem crescer, dos proteoglicanos que estão presentes ali devido a esse fluido que é produzido por essa glândula, tá bom? Então, constantemente, a mulher, ela produz um fluido, tem corrimento, né? Porém, esse corrimento, ele é transparente e tem um odor característico. Passou, tem um odor mais fétido, um odor mais azedo, talvez, tem uma coloração diferente, já não é normal. Já precisa procurar um ginecologista, tá bom? Aqui tá propriamente falando, como eu disse para vocês, o canal vaginal ele tem em média, isso é a média, tá? 8 centímetros, beleza? Então, durante o ato sexual, a vagina ela responde de formas diferentes. Por isso que a gente fala que a vagina tem o poder de se adaptar ao tamanho do pênis do seu parceiro. Então, o que voga não é ter um pênis grande ou mais grosso, né? O que voga é a intimidade e a química entre os parceiros. Então, pense bem, se eu tenho um canal vaginal que é 8 centímetros, a média, né, de tamanho de pênis do homem brasileiro é de 12 centímetros. Essa é a média nacional. Ah, professor, não é possível. O senhor está falando besteira? Não estou falando besteira. Se alguém não estiver acreditando, eu posso mostrar a pesquisa científica que foi feita. Tá? A pesquisa científica acadêmica mais recente, em que foi constatado que a média do homem brasileiro, em tamanho do pênis em comprimento, é de 12 centímetros. Tá bom? Haja em vista que a vagina pode chegar a se dilatar até 10 centímetros no seu período
de estímulo sexual. Então aqui abaixo vocês podem ver, tá? Durante o ato sexual até o orgasmo, quais são os tipos de respostas excitatórias do canal vaginal, da vagina da mulher, tá bom? Então o que acontece? Durante a vida normal, no seu canto esquerdo aqui, vocês estão vendo uma vagina com um tamanho, uma dilatação normal de 8 centímetros, 2 centímetros de comprimento. 8 centímetros se tornam 9, tendo uma dilatação na sua região medial, tá bom? Aumenta para 9. Justamente próximo do orgasmo, durante o orgasmo, a vagina vai ter uma dilatação muito maior ainda, tá? Em largura, e o comprimento vai chegar até 10 centímetros, beleza? Tendo contrações da plataforma orgásmica, tá bem? Passando o período de excitação, tá? Período resolutivo, a vagina vai voltar para 9 centímetros e manter uma dilatação um pouco maior, tá bem? Então, essas são as respostas excitatórias da estrutura da vagina durante o ato sexual, beleza? Então, às vezes, um órgão genital masculino que passe de 12 centímetros, 14, 15, 16, 20 centímetros, pode causar, né, porque vai começar a bater mais no colo do útero, esse colo do útero pode ficar machucado, sentindo dor a mulher não vai sentir prazer, não sentindo prazer, a mulher vai evitar o sexo, evitando o sexo, né, o casal pode ter problema, talvez psicológico, outra vez na relação interpessoal dos dois, tá bom? Vamos passar só para desencargo de conhecimento. Chegamos na parte externa do órgão sexual feminino, genital. Nós temos os grandes lábios, os lábios maiores, que é toda essa região, né, de prepúcios, onde também há uma pelugem, beleza? Então, os lábios maiores são todos esses lábios mais grossos, de tecido epitelial, certo? Nós temos duas comissuras, uma comissura anterior e uma comissura posterior. A comissura anterior está bem aqui no início do clítoris, e a comissura posterior está bem aqui na... Como é que eu posso chamar essa região? Eu esqueci. No esfíncter, não. Na região perineal, né? No esfíncter perineal, no períneo, tá? Que é a comissura posterior. Região perineal é a região de inserção muscular entre os músculos dos canais vaginais e do canal anal. Beleza? Nós temos um monte de pubis, que é essa região, como vocês podem ver aí na foto, tá bom? É a região de pelugem, tá? A região da virilha, mais em cima. Nós temos o clítoris, que eu vou destrinchar eles para vocês, meninas, e vamos falar sobre um pouco, talvez na nossa live, tá? Nossa videochamada. E aqui também um pouco mais, tá? E eu tenho certeza que vocês não sabiam que o seu clítoris não é apenas isso que vocês estão vendo externamente, tá bom? Daí, nós temos o vestíbulo da vagina, que é toda essa região aqui, ó. Temos os lábios menores, né? Que é essa região que recobre toda essa parte de tecido muscular liso, que recobre o canal vaginal, tá? E nós temos o vestíbulo da vagina, que é toda essa parte interna aqui, ó. Toda essa parte interna, pegando até, ó, o canal uretral também. É chamado de vestíbulo da vagina. Tá bom? Pronto. Ainda considerado como um órgão externo, tá? Vocês estão vendo aí à direita de vocês o clítoris, tá bom? Realmente, aqui nós temos o canal vaginal, aqui nós temos a uretra, e repousando sobre o canal vaginal, nós temos o clítoris, que não é só essa regiãozinha aqui. Essa região é chamada de glande clitoriana, tá? Isso foi descoberto há alguns anos, que a gente já vem estudando que o clítoris não é apenas essa região externa que a gente consegue ver, tá? Isso é uma anatomia
comparatória com o órgão sexual masculino, tá bom? Então, nós temos aqui a glande clitoriana, nós temos o corpo cavernoso, que é essa região rosada, sim, semelhante à nomenclatura utilizada no órgão sexual masculino, e nós temos o bulbo vestibular, tá? Espera aí. Bulbo vestibular, que é essa estrutura que parecem dois testículos aqui, tá bom? Da região do clítoris. Então, gente, o clítoris, propriamente dito, não é apenas essa pequena estrutura externa que a gente está acostumado a ver da nomenclatura. Ele envolve o canal uretral de uma forma interna e o canal vaginal de uma forma interna também. É por esse motivo que as pessoas acabam falando que a mulher tem um orgasmo vaginal, um orgasmo clitoriano. Na verdade, não existe isso, tá? Existe um orgasmo ocasionado pelo estímulo direto à glande clitoriana, tá? Que é a região que mais capta a sensação, a região mais sensível e a região mais externa. É tanto que um movimento brusco perto dessa região pode gerar dor, porque é muito sensível, está recoberto também por um prepúcio, como no homem, tá? Mas o fato do pênis se adentrar no canal vaginal, tá? E haver essa dilatação e movimento, há um movimento dessas estruturas que estão recobrindo o canal vaginal, tá? Que são o bulbo vestibular e o corpo cavernoso do clítoris, tá? Então o clítoris é tudo isso aqui, deixa eu voltar. O clítoris é toda essa estrutura aqui internamente ali atrás da vulva, tá? Por esse motivo que a mulher sente prazer durante a relação. A gente fica procurando o ponto G, na verdade o ponto G é toda essa região. É certo que tem um estímulo, uma região que é muito mais sensível ao toque, que é essa região superior, adentrando 2 centímetros do canal vaginal, tá? Um estímulo naquela região ali vai pegar diretamente em cima tá? Em cima do corpo cavernoso e do bulbo vestibular do clítoris. Então vai ser uma região mais sensível, de maior excitação para a mulher. Tá bom, gente? Então, o clítoris é toda essa estrutura que vocês estão vendo aí. Por esse motivo, a mulher sente prazer durante a relação sexual. Beleza? E aí nós vamos agora para algumas curiosidades, tá? Que é o desenvolvimento do clítoris. O clítoris tem uma comparação, tá? Uma anatomia comparada com o pênis. Ele tem algumas estruturas parecidas, só que em menor, né, proporção e distribuição diferente do pênis. Tá? O pênis também tem um corpo cavernoso, tá? Tem um bulbo vestibular, corpo esponjoso, tem uma glande e tem um prepúcio, assim no clítoris também tem. Quando a mulher ela faz o uso de esteroides anabolizantes, que seria isso, a testosterona, tá? Ela acaba desenvolvendo o aumento da cabeça do clítoris, tá? O aumento clitoriano, em até 5 centímetros. Tá? Então, a mulher que toma hormônio para poder malhar testosterona durante um período grande de tempo, eu não estou falando fazer uma reposição hormonal uma vez a cada ano, não estou falando fazer uma reposição hormonal uma vez na vida, né, com testosterona, porque a testosterona faz com que há um gasto maior de células de tecido adiposo como fonte de energia, né? Então, por isso que as mulheres às vezes acabam aderindo ao consumo de testosterona, que é o hormônio masculino. A mulher produz também esse hormônio masculino, tá? Só que é uma quantidade de cerca de menos de 1 miligrama, que é para poder ter essa homeostase. Acima disso, 1,5 miligrama é uma mulher que tem ovário policístico, que é uma mulher que é mais peludinha, né? Porque é uma anomalia de aumento de testosterona. E quando você tem maior do que isso dentro da corrente sanguínea, para você ver, a mulher é menos de 1 miligrama. Se eu tomo isso, eu vou ter muito na minha corrente
então dura, mas em consequência o clítoris vai desenvolver. Então por isso tem mulheres que têm um clítoris avantajado, avolumado, às vezes muito grande, por conta do uso de hormônios e esteroides. Então daí é feita uma cirurgia de retirada, ou de retirada não, de diminuição, de secção, né, de diminuição do clítoris. Mas pense aí, quando a mulher toma o hormônio masculino, ela desenvolve um micropênis, tá bom? Isso também se dá ao fato de mulheres transexuais que querem ser homens, né? Então vão tomando os hormônios, às vezes fazem cirurgia para poder aumentar e estender ali o tamanho de ter um micropênis de 5 centímetros. Bem? Beleza. Aqui é uma outra imagem. Na imagem que vocês estão vendo aí, algumas mulheres têm esse lábio menor que é um pouco avantajado, um pouco carnudo, né? E isso pode gerar algumas infecções recorrentes sempre, né? Candidíase com mais frequência, infecção urinária com mais frequência, machucar usando calça. Então, a mulher acaba sofrendo com isso. Então, é feito uma labioplastia, uma ninfoplastia, onde é retirado esse excesso de lábio menor e a vagina fica com esse aspecto né, dos lábios menores mais compactos e mais funcional. Claro que essa cirurgia é considerada estética também, tá? Mas em certos casos ela é funcional, tá? Algumas mulheres podem sofrer disso. Então, você, aluna minha, que tem um lábio menor um pouco avantajado, isso te incomoda, né, em questão de estética, isso te incomoda em questão funcional também, te atrapalha durante o ato sexual, você pode fazer esse tipo de cirurgia que é a ninfoplastia. Detalhe, essa cirurgia deve ser feita com um cirurgião plástico íntimo, não com um urologista. Porque o que pode acontecer? Ele pode fazer a cirurgia, só que ele não tem esse conhecimento de deixar essa estética, né, e fazer os pontos como deve ser feito para ficar o menos cicatriz possível. E, em vez de ajudar, ele pode piorar. Então, assim, um conselho: se houver a necessidade um dia de fazer uma cirurgia desse tipo, faça com um cirurgião plástico. Você só vai conseguir fazer com um cirurgião plástico especialista nessa área e vai ser um pouco caro, mas é mais seguro. Se você fizer pelo SUS, né, com um urologista ou um ginecologista, ele não vai se atentar à estética, só à funcionalidade. Então os pontos podem ficar feios e às vezes esse lábio menor pode crescer novamente devido ao ponto mal dado, tá bom? A última imagem, falando sobre o sistema genital feminino, o reprodutor, nós temos as comparações, tá? Do início de desenvolvimento dos órgãos sexuais feminino e masculino. No início, as formas, né, em desenvolvimento lá dentro do uterino, do útero, em 45 a 50 semanas, 10 semanas na verdade, tem essa forma muito parecida, bem parecida mesmo, o órgão sexual. Quando se desenvolve, tem essas formas, tá? Porém, sempre é comparativo, tá? Como vocês podem ver, tem a parte amarela aqui, que na mulher também tem, que é a glande. Temos a parte verde, que é o prepúcio, na mulher também tem um mínimo prepúcio. Temos a parte do corpo, né, que na mulher também tem um pequeno corpo. Temos a parte do escroto, que na mulher seria os grandes lábios, tá bom? Temos a parte mais interna, que na mulher seria os pequenos lábios, e no homem a incisura, né? Ou o RAF da penoscrota, tá bom? Então é uma anatomia comparada. O órgão sexual feminino, ele tem uma forma diferente, tá? Porque tem que ser, é o ideal para a cópula. Mas, ao se desenvolver, né, tem estruturas semelhantes e parecidas, tá bom? Por hoje é só, essa aula vai ficar gravada, vou lançar para vocês lá. Agradeço a todos, tá bom? Deus abençoe a vocês. Daqui a pouco a gente vai ter aí uma aula ao vivo para tirar dúvidas e falar curiosidades sobre algumas doenças sexuais, disfunções sexuais não sexualmente transmissíveis, porque vocês já vão ouvir falar lá na frente de saúde da mulher ou saúde do homem. Então vou trazer algumas outras disfunções sexuais
que não são tão debatidas para vocês. Deus abençoe, até a próxima aula.